estar aqui com os irmãos, mais uma vez, para que a gente possa cultuar o nosso Deus juntamente, adorar o seu nome, com toda reverência, né? Com todo o respeito que o nosso Deus, na verdade, é digno. A gente traz um abraço lá da igreja de Três Lagoas, estamos lá também participando da mesma luta, não só de pregar o Evangelho, mas também de procurar se reunir para adorar o Senhor, né? E que Deus continue assim a abençoar a todos nós. Amém? Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Lucas, médico. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 19. É uma passagem, eu creio, conhecida de todos os irmãos, né? Que fala da cura desses leprosos, de alguns leprosos. E como a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela sempre se renova e ela sempre fala de uma forma diferente aos nossos corações. Mesma passagem, lida várias vezes, com várias verdades, né? Para o nosso conforto, para o nosso ânimo, para reavivar a nossa esperança, a nossa gratidão e bem como a nossa fé em Deus. Amém? O versículo de número do 11 em diante, do 11 então ao 19 diz assim: E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. 12. Entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levantai-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te glorificamos por este dia de vida, te agradecemos, ó Deus, porque tem nos sustentado, ó Deus, tem cuidado de nós, tem suprido, Deus, as nossas necessidades, tem nos fortalecido para que possamos continuar a te servir, que possamos continuar a andar nos seus caminhos, ó Deus. Obrigado por essa semana que vai se findando também, ó Deus. Obrigado também por essa oportunidade que nos dá de podermos adorar o teu nome, estudar a tua palavra, te enaltecer, te exaltar e te glorificar, ó Pai. Esteja nos abençoando, falando aos nossos corações, por meio da tua palavra. Que haja, Deus, da nossa parte, uma disponibilidade em querer aprender e abrir os nossos corações para que a verdade possa vir fazer parte das nossas vidas, ó Pai. Nos auxilia, ó Deus, por meio do seu Espírito, ó Deus, para um melhor entendimento. Pois em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Como eu disse aos irmãos, é uma passagem que eu creio que é conhecida da maioria, não é? É uma passagem, na verdade, bela e rica. O versículo 12 diz assim: E entrando Jesus numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles mantiveram uma certa distância, pois eles não podiam chegar junto das pessoas, porque a doença que eles tinham, existia uma lei, um ponto na lei de Moisés, específico para a conduta para aquelas pessoas que eram cometidas de tal doença. Eles tinham que viver fora da cidade. Antes, quando foi instituída essa lei, fora do arraial, fora do acampamento. Então diz que eles ficaram longe, não se aproximaram, na verdade, de Cristo. Eles não poderiam estar junto por conta do contágio. E a Bíblia no versículo 3 diz que eles, na verdade, eles de longe, quando a Bíblia fala que levantaram as vozes, irmãos, realmente eles estavam gritando, né? Nós não temos como ter a noção exata do que estava se passando ali, mas quando fala que levantavam a voz, era realmente
pôr os pulmões para trabalhar. E disse então que eles levantavam a voz. Esses homens estavam então, não tenha dúvida, gritando, eles estavam clamando e dizendo: Jesus, mestre. A palavra mestres aqui é epistates, no grego significa aquele que comanda, aquele que tem a ordem, né? Eles estavam assim: Cristo, mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, quando a gente se aproxima de Cristo, tudo que nós venhamos pedir a Deus, nós devemos pedir tendo como base a sua misericórdia, porque primeiramente precisamos da sua misericórdia de uma forma que Ele não nos deu o que nós merecemos, que é o castigo, é o abandono, é o tormento, e por meio da graça Ele nos conceda aquilo que a gente também não merece. Ele deixa de nos dar o que nós merecemos e possa nos dar aquilo que nós não merecemos. E eles gritam: tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que, versículo 14, ele, Jesus, vendo-os, eu já acho assim uma grande bênção, uma maravilha, irmãos. O Senhor Jesus, sendo quem era, e sendo seguido por quem era seguido, por multidões, parar e olhar para aqueles homens, parar a sua caminhada, parar então o seu ministério, porque se esses que estavam longe estavam gritando, não tenham dúvida, aqueles que estavam perto estavam gritando também, porque muitas pessoas corriam a Cristo, na sua grande maioria, em busca de cura, em busca de algum benefício, pouco eram aqueles que se achegavam para ouvir. Então diz que Jesus parou e Jesus os viu. Ou seja, eles obtiveram sucesso na questão de atrair a atenção do mestre. O mestre olhou para eles, versículo 14, e vendo Jesus, Jesus olhou e os viu, disse-lhe, e quando fala disse-lhe, Jesus também disse de longe. É como se Jesus estivesse aqui, os homens estivessem no outro quarteirão, eles começassem a gritar e Jesus daqui respondesse eles. Diz assim que, versículo então, de número 14, e vendo-os disse-lhe, ide. Jesus, antes de qualquer tipo de contato físico, sem mais nenhum tipo de palavra, sem nenhum tipo de promessa, sem nada, ele simplesmente dá uma ordem. Ele fala assim: vocês vão, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E a Bíblia diz que aconteceu que, indo eles, em obediência ao Senhor Jesus, ficaram limpos. Versículo 15, e um deles, dos 10, vendo o que estava são, voltou, ou seja, reconheceu o que Deus havia feito em sua vida. Houve um reconhecimento, diz que ele voltou, glorificando a Deus em alta voz. Da mesma forma que ele gritou pedindo ajuda, ele voltou bradando em alta voz e glorificando a Deus pela graça alcançada. Ele não manteve em segredo, não ficou escondido de ninguém, todos souberam, todos viram, ele não era o crente agente secreto, todos puderam notá-lo. Diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. 16, e diz que e caiu aos seus pés, e com o rosto em terra. Perceba que agora, irmãos, ele não está mais longe, ele está perto. Perto o suficiente para que ele possa se ajoelhar aos pés do Senhor. Diz que ele caiu, então, próximo, ele pôde chegar perto, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? 18. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe, levanta-te, aquele único que voltou para trás, e vai, a tua fé te salvou. Perceba, a fé daquele homem não somente o curou, mas a sua fé também o salvou. Hoje se faz muita confusão entre esse primeiro estágio e entre esse segundo estágio. Muitas pessoas têm se aproximado de Cristo por meio da igreja, com algum problema, alguma dificuldade, Deus tem agraciado ele por misericórdia e tem o ajudado na dificuldade. E ele tem superado aquela dificuldade, aquele problema de saúde, ou o que quer que seja,
então ele acha que está salvo. Não, né? Ser agraciado é uma coisa, agora ser salvo é outra coisa. Eu queria, assim, gastar uns 20 minutinhos, 25 minutinhos e ver alguns pontos para nós nessa passagem, né? Que a gente possa ser enriquecido por ela e aprender algumas coisas dela. Versículo 12, então, diz assim: e saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. O versículo 16 diz que no meio dessas pessoas existia um samaritano. Veja, 10 homens de longe, e entre os 10 havia um samaritano. Os judeus e os samaritanos, irmão, o samaritano era judeu impuro, segundo os olhos dos judeus conservadores. Entre os judeus e os samaritanos existiam muitas rixas teológicas, né? Lembra da mulher samaritana? Nós achamos que tem que adorar aqui, os judeus acham que tem que adorar lá. Eles tinham muitas diferenças teológicas, e eles tinham algumas rixas que eram insuperáveis, eram difíceis de lidar com elas, eles não se davam, portanto eles simplesmente não conviviam. Judeu e samaritano não conviviam, não tinham relacionamento, não tinham amizade, eles simplesmente, a gente pode dizer que se odiavam. Mas percebe, irmãos, parece que a dor, parece que o sofrimento fez com que a diferença entre essas duas classes de pessoas desaparecesse. Você já parou para perceber que a dor põe fim às diferenças de classe, de raça, de sociedade? A gente está vivendo um momento aí de dificuldade no meio da saúde. Essa doença que nós estamos vendo aí, ela colocou todos debaixo de uma régua. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tenha dinheiro, se você tenha prestígio, não importa. Colocou todos num pé de igualdade. O problema é esperarmos com que a dor faça com que nós sejamos iguais às demais pessoas. Muitas vezes é preciso que haja dor, para que haja da nossa parte humildade e até reconhecimento de que não somos nada diante de Deus. Não é? Nós não somos diferentes dos perdidos, nós estamos numa condição diferente dos perdidos. Porque quanto ao pecado, nós somos iguais, pecamos também, da mesma forma. Então parece que a dor, parece que a necessidade fez com que a tolerância prevalecesse nesse grupo. Infelizmente, como eu disse, muitas vezes é preciso grande dificuldade, grandes dores para que às vezes as famílias se aproximem. Você já percebeu isso? Eu não falo com meu primo, não falo com meu irmão, daí surge um problema muito grande na família, talvez com o patriarca, com a matriarca, de repente está todo mundo unido. Já percebeu como muitas vezes é preciso um grande problema, uma grande dificuldade para que a igreja se una? Sendo que seria melhor que ela tivesse uma manutenção quanto ao cuidado e aos relacionamentos para que o problema nunca surgisse? Uma coisa que põe fim, na verdade, às diferenças entre cor, entre credos, na verdade, entre raça, entre classes sociais, que põe fim ao próprio orgulho, irmãos, é a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento, eles põem fim em qualquer tipo de diferença. Deixa aberto aqui em Lucas capítulo 17, vamos rapidinho até Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Sabe uma outra coisa que põe fim às diferenças? O pecado. Por conta do pecado, somos todos iguais. Somos todos iguais. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz assim: pois que, é uma pergunta, somos nós mais excelentes? A resposta, de maneira nenhuma,
pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Quando você olha para o seu irmão do lado, para o seu irmão da frente, tem uma coisa com que faça que vocês sejam iguais. Sabe o que é? É o pecado. O pecado põe fim às diferenças, porque você não pode dizer que é mais excelente. O que você tem, o que você é, não se engane, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Então nós temos Jesus entrando nesse povoado, né, caminhando em direção a Jerusalém. De repente aparece um grupo de 10 homens enfermos, doentes, gritando por Cristo, dirigindo-se a Ele, se colocam de pé, começam a gritar o máximo que eles podem, para que eles pudessem ter a atenção de Cristo, e dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus, mestre, tenha misericórdia de... Não existia um pedido individual, irmãos. Perceba, eles estavam unidos buscando a graça e a misericórdia do Senhor. Não era cada um gritando: oh, me atenda a mim, Senhor, o outro: me atenda a mim, não, atenda a nós. Como eu disse, Jesus de longe falou assim: ó, vai e se mostra ao sacerdote. É Levítico capítulo 13, a lei está lá clara quanto a isso. A pessoa, né, que foi curada, ela tem que ir ao sacerdote se mostrar, oferecer o sacrifício necessário para que a lei seja cumprida, porque Deus não veio abrogar a lei, veio cumprir a lei. E a Bíblia diz que enquanto esses homens caminhavam até o sacerdote, conforme o Senhor Jesus havia mandado que fizessem, eles foram purificados. Versículo 14: e ele, vendo-os, disse: ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Esse é o pano de fundo, né? Acho que eu gastei uns 10 minutos, vamos gastar os últimos 15 agora. Primeira coisa que nós podemos aprender e ver na vida desses homens, irmãos, nós podemos chamar de caminhada da fé. A Bíblia diz que enquanto eles iam em obediência ao mandamento do Senhor, ao mandado de Jesus, diz que eles ficaram limpos, eles foram, na verdade, curados. O milagre aconteceu durante a caminhada da fé. Irmãos, isso é o oposto do que nós temos visto e aprendido nos dias de hoje. As pessoas querem receber a bênção e a graça para depois servir, para depois obedecer. Aqui eles obedeceram antes mesmo de receber a graça e a bênção, né? Nós não dissemos muitas vezes assim, ou pelo menos uma vez ou outra já dissemos, as pessoas dizem: não, vamos para a minha igreja, mas Deus vai te abençoar, você pode ser curado, Ele vai restaurar a sua família, um monte de promessas infundadas, não é? Irmãos, é na caminhada da obediência que nós conhecemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Aquele crente que vive estagnado, ele jamais verá o agir de Deus na sua vida, não é? Por mais que você clame, por mais que você ore, por mais que você grite, não é? Deus Ele não quer pessoas ociosas na sua obra, na sua igreja, não é? Pelo contrário, Ele fala assim: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Não houve primeiro a cura para depois haver a obediência. A cura veio por meio da fé e por meio da obediência. A realidade é que hoje muitos querem ver primeiro o sinal, ter primeiro o milagre, e depois talvez pensarem em servirem ao Senhor, ou buscar conhecê-lo um pouco melhor, ou talvez seguirem a Cristo. Irmãos, eu vou dizer a vocês, antes de tudo, vocês devem entender que Deus, à sua maneira, ao seu tempo, Ele fará as coisas que é a sua vontade.
né? Às vezes nós oramos, irmãos, de uma maneira tão frenética, tão obstinada, que parece que nós queremos mudar a vontade de Deus, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não me entendam mal. Oração não muda a vontade de Deus. A verdadeira oração efetivará a vontade de Deus. Por isso que oramos segundo a sua vontade. As pessoas hoje oram com o propósito e o pensamento errado, irmãos. O propósito da oração é fazer a vontade de Deus. Quem lê a Bíblia vê isso de maneira facilmente, né? Hebreus fala que Elias ele ficou 3 anos sem chover, diz que Elias orou e choveu novamente. Se você for ler lá em Reis o que aconteceu realmente, Deus falou assim, vai falar para Acabe que vai chover. Depois disso Elias orou. Se Deus já havia dito que ia chover, por que Elias orou? Ele orou para que fosse feita a vontade de Deus. O objetivo da oração, irmãos, é que seja feita a vontade de Deus, ela seja efetivada. Um outro objetivo da oração é que você seja confortado, que você seja consolado. Jesus, no jardim de Getsemane, quando ele orou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu pergunto a você, você realmente acredita que ele orou com o objetivo de que aquilo fosse mudado? De que realmente ele fosse livre da cruz? Depois disso, fala que os anjos apareceram e o confortavam, consolavam. A oração dele serviu de consolo para ele, né? Ele fará as coisas, como eu disse, à sua maneira. Mas independente do que esteja acontecendo ou do que seja, ele em todo o tempo deve ser obedecido, como esses homens fizeram. Pois ele é o único Deus digno de toda reverência e, na verdade, de toda obediência. Quando você realmente começar a caminhar por fé, a fé que te leva a agir, eu diria a fé de Hebreus capítulo 11, a fé levou aqueles homens a agir, e por eles agirem em obediência a Deus, eles foram mortos. Só que ninguém quer isso, né? Eu quero andar por fé, quero ter uma fé que me traga vitória, me traga algum tipo de preeminência, de ostentação, não é? Veja que todos aqueles homens de Hebreus capítulo 11 morreram por ser obedientes a Deus. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas nós já não conhecemos, você já não conheceu, que se propôs em obedecer a Deus, se propôs a buscar o Deus em obediência, só que não permaneceram o tempo mínimo necessário para que nos alcançasse a graça? Porque hoje as pessoas querem que as coisas aconteçam instantaneamente, né? Eu estou frequentando a igreja há 3 meses, então eu já quero que tudo mude, né? Eu já quero que meu casamento seja consertado, que eu consiga meu emprego, que eu volte a ter relacionamento com o irmão ali, que tudo esteja arrumado. Só que as pessoas não permanecem um tempo mínimo suficiente na presença de Deus em obediência para que vejam o agir de Deus na sua vida, né? Pega qualquer um dos seus filhos e vai lá e cancele a internet de 300 mega e coloque uma discada. Que aí fica vê o que vai acontecer. Nós temos que entender que nós temos que nos adequar às maneiras, às formas, os meios e o tempo do Senhor. Devemos caminhar por fé e obediência a Deus, mesmo que ainda você não esteja vendo as coisas acontecerem. Não quer dizer que elas não estejam acontecendo, mas mesmo que você não esteja vendo e nem notando, continue obedecendo a Deus. Tenha uma vida realmente de amor ao próximo, de humildade, de serviço, dedicação ao trabalho, à obra do Senhor. Continue pregando o Evangelho, continue se separando do pecado, tendo uma vida santa, consagrada. Não desista, persevere. Uma segunda coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, a gente poderia chamar de um milagre dentro do milagre.
um milagre dentro do milagre. A gente poderia dizer que foi a gratidão, o milagre dentro do milagre levou a gratidão, o conhecimento e a entrega, não é? Puxe na sua mente aí, né? Na sua memória. Faça uma relação de quantas pessoas você conhece que já não tiveram a oportunidade de ver Deus trabalhando na sua vida, mas que demonstraram grandíssima ou grandíssima ingratidão e infidelidade para com o Senhor, para com Cristo, que na verdade o deixaram o Senhor, deixaram de servir ao Senhor, esfriaram da fé, mesmo depois de terem alcançado os seus interesses, mesmo depois de ter alcançado a tal graça, mesmo depois de terem conhecido a verdade, de terem visto trabalhar Deus nas suas vidas, quantos já não mostraram infidelidade e ingratidão para com Deus? Lucas capítulo 17, versículo 15, diz assim: e um deles, veja só, um deles, vendo que estava são, voltou para onde? Voltou até Cristo, voltou até Jesus, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aqui nós vemos uma crítica de Jesus aos judeus, né? Que se achavam o conhecedor da lei, um instrutor de tolos, de nécios, de crianças. Sabe o que a gente pode perceber aqui, irmãos? Vou dizer para você, não se engane. Jesus tem te abençoado, tem trabalhado na sua vida, só que Ele está de olho em você. Ele está de olho nos resultados. Não se engane. O Senhor Jesus, Ele está atento à resposta recebida por Ele que Ele tem feito na sua vida. Ele tem olhado e tem visto assim, o Daniel, tenho trabalhado na vida dele, tenho abençoado a vida dele, mas tem sido ingrato, tem sido infiel, presunçoso, ganancioso, inconstante. Jesus está atento às respostas de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, as respostas que são recebidas pelo milagre que Ele tem feito em nossas vidas. E mais do que isso, Ele exalta nessa passagem, meus irmãos, o valor da gratidão. Ele pega um homem que diante da sociedade judaica não era nada e fala: este sim, é um exemplo. Será que Jesus poderia olhar para você, apontar para o irmão Marcelo e falar assim: este sim é um exemplo de gratidão? Ele poderia dizer isso quanto a você, pelo que Ele já tem feito em sua vida? Ele exalta o valor da gratidão e das bênçãos que decorrem da gratidão. Das bênçãos que a gratidão traz. Você sabia que gratidão para com o Senhor gera bênção? Entre os 10, diz a palavra de Deus, ao ver que tinha sido curado, voltou a Jesus. Só que a atitude desse homem para com Cristo não foi somente um agradecimento formal. Ele não voltou: Jesus, muito obrigado, né? Muito obrigado, valeu, obrigado pela sua atenção, não é? Obrigado porque você me curou, legal, você é um homem bom, né? Você realmente é diferente, muito obrigado. Irmãos, muitas vezes a maioria das nossas orações em gratidão a Deus é assim: obrigado porque eu acordei, obrigado porque eu tenho um emprego, obrigado porque eu comi, obrigado porque minha filha, minha esposa, obrigado, amém. Não é assim?
É como se fosse a ladainha da Igreja Católica, não é? Este homem voltou até o Senhor Jesus, primeiro. A Bíblia não diz, irmãos, mas eu vou, nesse Paulo, né? Me suportem um pouco da minha loucura. Penso eu que esse homem já há anos estava nessa situação. Vamos supor que ele estava nessa situação há 5 anos, não é? Vamos pensar que ele estivera nessa situação então há 5 anos. Então ele estava há 5 anos sem abraçar a sua família. Ele estava há 5 anos sem entrar na sua casa. Ele estava há 5 anos sem deitar na sua cama. Ele estava há 5 anos sem comer uma refeição assentado à sua mesa. Eu penso, se não fosse um de nós não iríamos primeiro procurar os nossos interesses, como fez aqueles 9. Irmãos, nós precisamos procurar ou aprender a priorizar o Senhor em nossas vidas. Senão nunca nada vai mudar. Esse homem poderia muito bem ter procurado essas coisas como fizeram aqueles outros 9, irmãos. Mas este samaritano, ele voltou a Jesus, louvou a Deus em alta voz, não guardou em segredo a graça recebida, não se envergonhou do nome de Cristo, prostrou-se aos seus pés, reconhecendo o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Este homem dedicou ao Senhor Jesus um tempo que era preciosíssimo para ele. Um tempo que há muito tempo ele não tinha. E assim que ele teve esse tempo, eu diria, belíssimo, essa oportunidade grandiosa, ele colocou ela aos pés de Cristo. Louvando ao Senhor Jesus e agradecendo ao Senhor Jesus. Será que nós temos agido dessa forma, irmãos? Será que temos cuidado das nossas vidas, dos nossos interesses, dos nossos afazeres, dos nossos projetos, dos nossos propósitos? E aí lá no fim, se sobrar um tempo, vamos cuidar das coisas de Deus. É fato que em nossos dias a gratidão no meio do povo de Deus tem diminuído. Eu diria que palavras e atitudes de gratidão têm desaparecido. São cada vez mais raras. Têm sumido das nossas conversas, seja acerca de Cristo, seja das nossas condutas, não é? Eu perguntaria, como você tem respondido às obras que Jesus tem realizado em sua vida? Porque Ele tem operado na vida de todos, não tenha dúvida. Talvez você pense, não, Marcelo, na minha não está operando. Se você está sentado aqui vivo assistindo esse culto, Ele está sim. Agora, como se tem reagido? Como você tem respondido a essas obras realizadas em sua vida? Irmãos, se a gente levar em conta esses últimos 12 meses, nós temos tanto a agradecer, mas tanto a agradecer. Eu perguntaria, durante esses 12 meses, quais foram ou são as suas atitudes de gratidão a Deus? Quais têm sido elas? Não se esqueça, a verdadeira gratidão sempre te colocará aos pés de Cristo.
A verdadeira gratidão sempre levará você a dedicar tempo ao Senhor, como o nosso samaritano. Temos prestado louvor e temos o Senhor como realmente o Senhor das nossas vidas, irmãos? Rapidamente, para a gente encerrar. O maior milagre, o milagre depois do milagre. Versículo 19. Diz assim: disse-lhe Jesus ao samaritano: levanta-te, vai, a tua fé. Quantos ouviram isso daqui nos 10? Né? Quantos têm agido de uma maneira nobre para com Cristo e o que Cristo tem feito na sua vida? Vamos pensar aqui nessa igreja, né? Estamos todos aqui, somos muitos, Deus nos abençoou, amém? Aqui também. Este homem, por ter sido grato e permanecido, eu diria assim, mais tempo na presença do Senhor Jesus, ele recebeu mais, muito mais do que os 9. Ele recebeu mais, muito mais do que uma simples cura. O seu privilégio foi muito maior do que simplesmente poder voltar para sua casa, do que simplesmente poder abraçar os seus filhos, abraçar a sua esposa, sentar à sua mesa, dormir na sua cama. Ele recebeu do Senhor Jesus palavras de salvação. Como isso é importante. Eu diria para você, meu irmão, o samaritano recebeu o maior de todos os milagres. As pessoas falam, na Igreja Batista não tem milagre. Tem. E tem o maior de todos eles. São pessoas realmente se entregando, se convertendo a Cristo, de uma forma bíblica, verdadeira e aceitável. Deve-se buscar em Cristo a ajuda necessária? Sim, mas não deve se esquecer do principal: salvação e comunhão. Nesta ordem, porque a ordem inversa, essa não existe. Que o homem sem Cristo é inimigo de Deus, está debaixo da sua ira, amontoando ira para o dia da ira do Senhor. Que a caminhada da sua vida seja sempre uma caminhada de fé. Uma caminhada de fé ou em fé e em obediência ao Senhor Jesus. E que a gratidão pelo que o Senhor tem feito em suas vidas o coloque sempre aos pés de Cristo. Que é o lugar que o crente tem que estar. A gente sabe que essas dificuldades todas que nós temos passado e que vem passando, muitas pessoas puderam, de uma forma ou de outra, ter contato com Cristo, não é? Mas eu perguntaria, quantas foram salvas? Quantas permaneceram na presença do Senhor? Eu perguntaria para você, a caminhada da sua vida tem sido marcada pela fé e pela obediência? Tudo bem, se a resposta é não, eu pergunto, o que está te impedindo? Né? O que te impede de caminhar em obediência e fé em Cristo? Se você tem caminhado com Cristo em fé, você terá o que compartilhar com as pessoas. Se você não tem caminhado, o que você simplesmente pode fazer é ouvir as outras pessoas que têm caminhado com Cristo falar. Uma outra
pergunta, quando se trata de agradecer, você sempre agradece? Nunca agradece? Às vezes agradece? Ou simplesmente se esquece? Agora eu pergunto, se é assim, por quê? Pergunte a você mesmo, como eu poderia ser uma pessoa mais grata a Deus? Para encerrar, você tem valorizado, você tem agradecido, você tem compartilhado o maior milagre que você poderia receber na sua vida? Você tem falado da sua salvação? Ou você não consegue, não tem jeito para falar de salvação? Porque hoje em dia tem crentes desse tipo. Quando encontra com uma pessoa assim na rua, ou um amigo, não consegue falar de Cristo, fala assim, eu posso marcar um dia para o meu pastor ir na sua casa? Eu falo lá, nem me chame. Se você encontrou uma pessoa e não conseguiu falar de Cristo para ela, não me chame. Sinceramente. Não digo uma dificuldade, um problema, alguma coisa mais complexa, não é? Que Deus possa nos levar a ter um coração agradecido, que nossa vida possa ser uma vida em obediência, em fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, irmãos. Irmão Donizete ou irmão Ari?